Senhoras e senhores, muito boa tarde. É com imensa satisfação que dou por aberta mais uma reunião almoço do Instituto dos Advogados de São Paulo. Gostaria, inicialmente, de agradecer e destacar as presenças sempre marcantes do ex-presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, Dr. Zé Horácio Halford Rezende Ribeiro, do representante da presidência da Ordem dos Advogados de São Paulo, conselheiro Marcos Flesch, da vice-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, doutora Fátima Bucher, da subprocuradora-geral do Estado, doutora Cristina Mastrobono, também agradecer as presenças de tantos conselheiros, associados e amigos do Instituto, em especial do ministro Francisco Rezec, do professor Celso Laffer, da nossa presidente de comissão, doutora Carla Junqueira, dos conselheiros Luiz Inácio Homem de Mello, Edgar Silveira Bueno, dentre tantos outros. Também enaltecer e agradecer o trabalho sempre presente da diretoria, composta pelos doutores Vitorino Antunes Neto, doutora Fabiana Lopes Pinto, doutor Jairo Sadi, doutora Ana Luísa Neri, entre tantos outros. Gostaria também de agradecer e destacar a perene colaboração das nossas colaboradoras, funcionárias, que tanto se esmeram na realização dos eventos deste Instituto. Senhoras e senhores, eu vou ser muito breve, porque, afinal de contas, os senhores não estão aqui para ouvir esta introdução, mas sim a do nosso palestrante. É com muita alegria que recebemos hoje a figura do embaixador Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Senhor embaixador, esta é uma casa, como dizia eu há pouco, antiga. Esta é uma casa antiga, mas sempre com ideias novas. O Instituto dos Advogados de São Paulo, não me canso de repetir, é a mais antiga entidade jurídica do Estado de São Paulo, uma das mais antigas do Brasil. Como diria nosso conselheiro Marco Fanucchi, só o dístico e o emblema do Instituto tem mais de 100 anos. O Instituto em si tem mais de 145 anos. Nós nos reunimos para debater o direito, questionar e auxiliar a construção de tantos pontos, não só do direito, mas também para além dele. Nesse sentido, a diplomacia e a advocacia têm no IASP um locus comum, para além de termos patronos, barões do Império e para além dele. Detém a diplomacia e a advocacia proximidades várias atinentes à formação e ao desempenho de suas funções. A arte de lidar com o dinheiro e com o comércio, por exemplo, com as relações humanas, entre outras, é uma questão inerente a ambas as áreas. No campo específico de Vossa Excelência, isso se mostra evidente, uma vez que o diálogo é necessário para o próprio viver. Nosso convidado, e não vou me estender no seu imenso currículo, é diplomata de carreira e embaixador. Formado como engenheiro, logo depois veio a cursar o Instituto Rio Branco. Já no Ministério das Relações Exteriores, serviu em diversas embaixadas, participou e coordenou diversos pontos e questões do Ministério das Relações Exteriores, passou a chefiar o Departamento Econômico do mesmo, até que, mais recentemente, passou a atender e trabalhar junto à OMC, sendo eleito por 2 períodos consecutivos como seu diretor-geral. Roberto Azevedo é a mais pura expressão do que sempre se esperou dos oriundos da Casa de Rio Branco. Estabelece ele um diálogo permanente com tantos e tantos campos, fazendo-me lembrar das lições que aprendi com o professor Celso Laffer sobre a própria criação
da OMC, suas rodadas iniciais, do seu papel fundamental. O professor Celso Laffer destacou isso com primor, inclusive quando recebeu a mais ilustre das comendas do Judiciário Paulista. Mais do que nunca, senhoras e senhores, precisamos da persuasão diplomática, de um smart power para superar tantos desafios e levar o Brasil a campos destacados do comércio internacional, como provavelmente se avizinha, dado a tantos acordos internacionais recentemente firmados. Persuasão, nas palavras do próprio Celso Laffer, deve se dar pela lógica, pelo bem viver. Seguros que a OMC não poderia estar em melhores mãos e que essa condução há de ser sempre segura, recebam, senhoras e senhores, o embaixador Roberto Azevedo a falar do futuro do comércio internacional e o Brasil. Muito obrigado. Bom, doutor Renato Silveira, presidente do IASP, muito obrigado pelas palavras generosas, por me acompanhar no meu jejum, no primeiro momento, pelo menos. Excelentíssimos senhores, ministro Francisco Rezec, professor, doutor, e para mim sempre embaixador Celso Laffer, demais autoridades aqui presentes, são muitas, né? Boa tarde a todos. Opa, estava aqui verificando se o telefone estava no... Aliás, uma história interessante. Eu estava dando uma palestra parecida com essa aqui, e um telefone ficava tocando insistentemente, até eu me dar conta que era o meu telefone. Aí eu fui colocar no silencioso, olhar quem era que estava me ligando insistentemente, era a Siri, perguntando como que podia me ajudar. Eu não soube o que dizer naquele momento, o que eu precisava em termos de ajuda, mas essa conversa aqui talvez ilustre um pouco essa questão, e vamos descobrir como que vocês, a comunidade jurídica de São Paulo, do Brasil, pode ajudar o Brasil e o sistema multilateral de comércio. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Esse é um tema claramente muito oportuno, muito relevante, muito inescapável, eu acho, na agenda comercial e política internacional. E eu fico muito contente, eu passei por Brasília antes de vir para cá, e fico muito contente em ver que o comércio internacional está pautando muitos debates no Brasil. Eu acho muito positivo que essa reflexão esteja acontecendo. Eu vejo o setores público e o setor privado falando a mesma língua, pelo menos nesse sentido, né, no sentido de alcançar um maior grau de abertura, um maior grau de competitividade no comércio internacional, e isso é fundamental para que o próprio país, né, aumente seu peso específico no comércio e na economia mundial. E, de um modo geral, ainda tem muito espaço, ainda há bastante espaço para uma maior influência brasileira na agenda econômica internacional. O Brasil, não preciso dizer, está sempre entre as 10 maiores economias do mundo, é o país com a 5ª maior população mundial, e isso, por si só, já dá um peso específico grande para o país. Mas ainda há um potencial de se fazer muito mais, né? Especialmente na área comercial. A participação do Brasil no comércio mundial é pequena, sobretudo se comparado ao potencial que tem o país. A economia brasileira foi, tradicionalmente, eu diria, menos integrada à economia internacional do que poderia ter sido. Por vários motivos, não é o momento de se discutir isso, mas à medida em que ela vai se abrindo mais e que vai se integrando mais à mundial, a força, o peso específico do Brasil tende a aumentar, inclusive como polo de atração de investimentos de escala global. Mas para que essa abertura aconteça de maneira sustentável, é fundamental se ter em conta as mudanças estruturais que estão acontecendo nas economias modernas. A automação, a digitalização e os novos modelos de negócio, eles estão revolucionando completamente a economia global. Essas novas tecnologias estão transformando completamente a maneira pela qual os bens, os serviços, as informações são produzidos e são trocados, intercambiados.
Obviamente, esse processo de evolução tecnológica não é novo, né? Esse processo existe sempre. As primeiras máquinas impulsionaram a Revolução Industrial no século XIX, a eletricidade, a linha de montagem, a produção em massa permitiram o grande salto no padrão de vida do século XX e nos adaptamos, né, sempre, progressivamente, a essas mudanças, principalmente no mercado de trabalho, que é sempre muito afetado por essas grandes mudanças estruturais. Mas agora, no século XXI, o que é sem precedente é o ritmo e a velocidade com que essas mudanças, esses desenvolvimentos tecnológicos estão acontecendo. As inovações estão se espalhando de uma maneira muito rápida. E só para dar um contexto, nós vimos alguns estudos que mostram que, após a invenção do fuso, né, a tecelagem, em 1779, foram necessários mais de 100 anos para que essa tecnologia chegasse aos países menos avançados. 100 anos. O fuso, que não é nada nem muito complexo, né? No caso do telefone celular, foram 13 anos. Para a internet, 6 anos. Então, a sociedade, no passado, dispunha de décadas, né, para se adaptar a essas transformações de mercado, de trabalho, de tecnologia, de modos de produção. Hoje nós temos uns poucos anos, né? E esse ritmo também está levando a mudanças estruturais. A maior parte das pessoas, não, passou a recessão, vai resolver, vai ter emprego, vai crescer. Não, né? A economia está crescendo, os empregos não estão vindo, porque as mudanças são efetivamente estruturais. Os ganhos de produtividade das novas tecnologias estão reduzindo a demanda por mão de obra, sobretudo nos setores mais tradicionais, né? Agricultura, manufatura. Em 1991, a agricultura representava 28% dos postos de trabalho no Brasil. Em 2016, 10%. Estudos demonstram, por exemplo, que em algumas economias, 8 em cada 10 empregos que são perdidos na indústria, eles são perdidos devido à maior produtividade, né? E não tem nada a ver com importação barata, não tem nada a ver com rupturas nos fluxos de comércio, que terminam sendo, em geral, responsabilizados por essas coisas, né? Mas não é verdade. É claro que essa chamada quarta revolução industrial não vai fazer com que todos os empregos desapareçam. Na verdade, nós vamos criar mais empregos do que vamos perder empregos. Mas as mudanças estruturais estão aí e os efeitos delas são muito claros. Um deles é o aumento do peso do setor de serviços, né? Em média, o comércio de serviços cresceu 5,4% ao ano desde 2005. Isso é mais rápido, bem mais rápido hoje do que o comércio de mercadorias. A participação dos países em desenvolvimento no mercado internacional de serviços também cresceu muito. Foram mais de 10 pontos percentuais desde 2005. É muita coisa. Em 2017, países em desenvolvimento responderam por 25% das exportações mundiais de serviços e 34,4% das importações mundiais de serviços. Na China, os serviços representam quase 50% do PIB. Na Índia, 55% do PIB. No Brasil, chegamos a 68% do PIB. Quase 69% dos empregos. Ou seja, o comércio de serviços está evoluindo muito rapidamente e a OMC está atenta a essas mudanças. É um setor que é bem menos regulamentado do que o setor de bens, né? As regras são menos claras, são mais difusas, até pela novidade do setor. E justamente por isso, o nosso relatório anual da OMC, que eu recomendo como leitura, não antes de dormir, por favor, assim, no horário que vocês estejam despertos, tomando uma caipirinha, vai discutir justamente o papel do comércio de serviços, né? Ele vai ser lançado no Fórum Público da OMC dentro de 2 semanas. Eu recomendo que vocês deem uma olhada. Nós também estamos trabalhando para melhorar os nossos dados. Por exemplo, a OMC lançou recentemente um indicador que mede o ritmo de crescimento do comércio de serviços em nível global. É muito interessante, nós acabamos de publicar uma nova leitura dele. Em linhas gerais, nós estamos precisando nos adaptar para todas essas mudanças. É um desafio que os governos e as sociedades enfrentam em todos os lugares, tanto nas economias desenvolvidas quanto nas economias em desenvolvimento. Não é uma coisa, aqui ainda não é uma realidade. Não, já é uma realidade aqui, sim. E como que o Brasil pode se adaptar, né, a essa nova realidade, a ser mais competitivo? E, certamente, políticas domésticas são muito importantes. A quantidade de reformas em andamento agora no Brasil, que elas são essenciais.
Isso inclui, por exemplo, política ativa para recolocação de desempregados no mercado de trabalho, né? Melhor qualificação do trabalhador, retreinamento do trabalhador. Nem sempre o trabalhador que perde o emprego para a tecnologia, ele consegue se inserir nas áreas dinâmicas da economia. Aliás, é quase o oposto que acontece. Quase sempre um trabalhador que perde o emprego na manufatura, por exemplo, até no setor siderúrgico nos Estados Unidos, isso é muito claro, não é ele que vai ocupar o espaço da economia digital que está crescendo com a Amazon, por exemplo. Ele não tem espaço ali. Como que nós fazemos com essa massa de trabalho que precisa transitar dentro da economia? O debate no Brasil, por exemplo, sobre previdência social, está justamente em sintonia, né, intencionalmente ou não, né, estará em sintonia com essas discussões de como lidar com essa nova realidade do mercado de trabalho. Essa resposta também inclui as outras reformas, como trabalhista, tributária. Eu sei que vocês aqui no IASP têm discutido e contribuído para essas discussões, isso é fundamental. E é nesse contexto, justamente, de revoluções tecnológicas, investimentos em educação, tecnologia, que nós não podemos esquecer o papel da abertura comercial nessa equação. O mercado externo, por exemplo, no Brasil, ele tem que deixar de ser visto como algo circunstancial, como um plano B. Eu vou produzir para o mercado interno. Se der, eu exporto, né? Se der uma sobrinha aqui, eu boto no mercado internacional. Então, no mundo de hoje, é completamente obsoleta, né, a estratégia de você desenvolver produtos que sejam competitivos apenas no mercado interno. Não existe mais. Os padrões hoje estão completamente globalizados, as expectativas dos consumidores estão globalizadas e a competição é global, no final das contas. Então, o setor produtivo brasileiro ele precisa ter como meta a competitividade no plano internacional e não no plano interno. E essa é hoje uma pauta que eu entendo seja defendida tanto pelo setor privado como pelo setor público brasileiro, e isso é muito saudável. É sempre bom lembrar que não é que nós não temos setores competitivos, temos sim alguns setores que são muito competitivos internacionalmente, né? É o caso, por exemplo, de toda a área agrícola, né? Do agribusiness, da mineração, papel e celulose, commodities, alimentos de uma forma geral, mas outros setores são bem menos competitivos, sobretudo na área industrial. Então, o maior desafio para o parque produtivo brasileiro se inserir com sucesso no mercado mundial é atingir competitividade, né? O óbvio que o Lula... Claro, a reforma, a abertura comercial e todas essas outras reformas que nós estávamos falando, elas se complementam, né? Então, é muito importante que esses avanços aconteçam de forma simultânea e que nós evitemos a tentação de sequenciar esses movimentos, que é muito comum. É quase cultural, assim, uma coisa muito rápida. Quando fala-se de reforma, dizem, não, primeiro vamos fazer isso, primeiro vamos ser competitivos, depois nós abrimos, depois nós vamos responder. Não existe isso. Essa sequência é falsa. Essa sequência jamais acontecerá. Eu não conheço essa sequência acontecendo em nenhum país na história da humanidade. Então, essa sequência precisa ser evitada. Essas ações, sem dúvida, podem ajudar o Brasil a se tornar mais competitivo, né, se adaptar a essa quarta revolução industrial, tantos falam. É um esforço contínuo, não tem receita de bolo, cada país vai ter que encontrar a sua fórmula e o Brasil está procurando a sua. Como é que a OMC pode ajudar nesses esforços? E a OMC ela é um sistema comercial, como vocês sabem, baseado em regras, né, que desempenha, portanto, um papel muito importante na manutenção da estabilidade e da previsibilidade no comércio global e na economia global. E tudo isso é fundamental para garantir o ambiente de negócios e o investimento, tanto no Brasil como no mundo afora. É essa previsibilidade e essa estabilidade que falta no mundo hoje, por vários motivos, o que gera justamente perda de empregos, perda de eficiência, redução e desaceleração econômica. O investidor não investe, né? Ele vai esperar o que vai acontecer antes de fazer as apostas dele. E é claro que, para fortalecer o sistema, para que o sistema possa ajudar, nós temos que permitir que o sistema evolui, que ele mude, né? Que ele responda aos desafios da economia moderna. São regras que foram negociadas nos anos 80. Fizemos alguns ajustes, mas ainda estamos
muitos anos atrás do que nós precisaríamos estar em termos de um updating, né, do sistema. É claro que o que nós temos hoje não é que a OMC, as regras não servem, não. O que nós temos lá são parâmetros essenciais para o comércio global. Se nós não tivéssemos essa regra, ela seria a lei da selva há muito tempo, que seria um desastre absoluto. E elas dão aos membros da OMC, o Brasil inclusive, uma latitude muito grande para buscar políticas de promover crescimento. Não é que ela ata os países, ela dá o espaço para que o país faça as suas políticas. Mas é preciso fazer, como eu disse, uma atualização dessas regras todas. E é justamente nesse contexto que os líderes mundiais, inclusive o Brasil, estão falando sobre a reforma da OMC. Nós estamos exatamente trabalhando nessa direção. Uma das questões que está em discussão é como avançar mais rapidamente nas negociações, né? Uma grande queixa é que a OMC demora muito para fechar acordos. E como trazer questões da nova economia para a pauta da organização. Por exemplo, comércio eletrônico. O comércio eletrônico está transformando, né, a economia global, o comércio de serviços, dados e informações está aumentando nas plataformas digitais. Nós sabemos que o comércio tradicional de bens, de produtos agrícolas, de recursos naturais, também é cada vez mais possibilitado e alavancado pelas tecnologias digitais. Então, é importante que isso tudo seja levado em consideração. De acordo com os dados mais recentes, ali de 2017, as vendas de comércio eletrônico atingiram um crescimento anual de 13%. 13% ao ano, atingindo um valor que, em 2017, estava em cerca de 29 trilhões de dólares. Essa é a ordem de grandeza que nós estamos falando. Agora, o interessante de notar nesse dado é que as transações entre firmas e consumidores finais, né, que eles chamam business to consumer, né, é apenas 13%. Desses 29 trilhões, só 13% é da firma para o vendedor. A maioria é intrafirmas, né? E desses 13%, apenas 11% dos 13%, né, cruzam fronteiras. O resto é interno. Ou seja, tem um potencial extraordinário ainda a ser explorado. Esses novos instrumentos trazem muitas oportunidades para alavancar o comércio, sobretudo as pequenas empresas, porque diminui e barateia o custo. Mas sem uma estrutura apropriada para regular isso tudo, o risco é que os participantes maiores, as grandes plataformas, se beneficiem às custas dos menores, que vão ser excluídos do mercado. Portanto, a ausência dessas regras mais harmonizadas encarece as transações e inviabiliza os pequenos atores. A ausência, de novo, de entendimentos comuns, estruturas regulatórias, ele favorece padrões inconsistentes, né, e políticas governamentais conflitantes, né? Uma economia digital fragmentada significa simplesmente custo mais alto, né, e a incerteza para o consumidor e para a empresa. E é por isso, justamente, que essas conversas sobre comércio eletrônico no âmbito da OMC são muito importantes. As negociações lá podem ajudar a colocar o comércio eletrônico sobre uma base mais sólida, mais firme. Elas podem ajudar a reduzir os custos, aumentar oportunidades, como eu disse, sobretudo para as pequenas empresas. Os consumidores também vão ser beneficiados, são produtos mais diversificados, menos custosos. Em suma, o salário cresce, né? O salário aumenta. Há grande interesse nessas conversas. Agora mesmo, em julho, na cúpula do G20, em Osaka, eu tive o prazer de participar de um evento com 24 líderes mundiais, apoiando justamente as negociações na OMC, as conversas na OMC sobre comércio eletrônico. O Brasil era um deles. Mas temos outros temas no radar também, né, de discussões novas que estão acontecendo lá. Por exemplo, como ajudar as pequenas e médias empresas, como facilitar investimentos, como estabelecer disciplinas regulatórias para comércio de serviços e como garantir que o comércio contribua para o empoderamento econômico das mulheres. Eu vejo que aqui tem uma representação grande, né, do gênero feminino. É importante essa discussão também na área comercial. E o Brasil faz parte dessas conversas todas, faz sentido que faça parte de tudo isso. Há
discussões também sobre os temas mais tradicionais, né, que já vêm conosco há muito tempo, agricultura, por exemplo, mas também o disciplinamento de subsídios sobre pesca, desaparecimento dos estoques de alimentos dos oceanos, isso tudo está sendo discutido na OMC. E nós estamos discutindo como melhorar também transparência, notificações, melhorar o trabalho dos órgãos regulares da OMC. E aqui até vale indicar aqui o engajamento do Brasil, que está liderando discussões sobre como melhorar o trabalho da organização na área de medidas sanitárias e fitossanitárias, que também é outro tema de importância fundamental. Enfim, há discussões sobre muita coisa, sobre o sistema de solução de controvérsias. Hoje de manhã mesmo eu estive falando lá no CIARB sobre a crise do órgão de apelação, não vou repetir aqui, uma conversa um pouco mais alongada. Nós continuamos trabalhando para ver se conseguimos desbloquear as nomeações para os árbitros do órgão de apelação. Até esse momento eu não vejo uma luz no fim do túnel ainda, né? Então é um problema que nós temos ainda que nos debruçar sobre ele com urgência e continuar encontrando soluções e tentando encontrar soluções. Enfim, essa conversa sobre reforma, ela criou uma janela para que os membros abordassem temas que não vinham sendo discutidos e que são fundamentais para a organização neste momento. Nós temos a 12ª Conferência Ministerial da OMC, que vai acontecer no Cazaquistão em junho do ano que vem, de 2020, e é, evidentemente, um marco, né, para essas conversas todas se aprofundarem e apresentarem algum tipo de resultado, ainda que seja preliminar, no seu conteúdo. Bom, é tudo isso que nós estamos fazendo. Não resta dúvida para mim que nós estamos nos deparando com uma gama de desafios extremamente complexos no sistema comercial internacional e político também, mas também é uma oportunidade, né? Toda crise encerra oportunidades no seu seio, eu imagino, uma oportunidade que nós temos que aproveitar justamente para fortalecer e modernizar o sistema comercial, e é assim que eu acho que nós devemos lidar com todas essas questões sistêmicas, ao mesmo tempo em que procuramos avançar com as negociações propriamente ditas. Então, fortalecer os sistemas e avançar negociações. O Brasil é sempre uma voz muito importante na organização, como vocês sabem disso, e deve seguir no centro desse debate. Esses debates globais podem e devem complementar os esforços nacionais para aumentar a competitividade do produto brasileiro e garantir que o Brasil participe ainda mais ativamente na economia moderna global. Encontros como esse aqui que nós estamos tendo, esse tipo de reflexão que nós estamos conduzindo, tudo isso é muito importante. O engajamento dos stakeholders, né, é fundamental, e a comunidade jurídica deve ocupar um papel central nessas discussões todas. Eu fico muito contente de ver a participação de todos vocês aqui, honrado pelo convite, uma vez mais, e agradeço não apenas o convite, mas o interesse de vocês em discutir esse tema. Fico muito contente com isso e agradeço uma vez mais. Muito obrigado.